até que a gente chega nesse cara aqui, que é o Richard Barrett, que é basicamente a pessoa que conseguiu traduzir mais próximo daquilo que, para mim, faz sentido, a visão de propósito e de como construir essa individuação a favor daquilo que faz sentido para mim e não para aquilo que eu aprendi, o que, que é meu de verdade. E para o Barrett, o propósito é alinhar a vida dos valores da alma, buscando autoatualização, autorrealização e contribuindo para o bem maior. Então, veja como ele também já traz alma para dentro da fala. Então, o que, que ele faz? Ele pega os valores de uma sociedade, os valores de um indivíduo, e ele, a partir desses valores, ele compreende qual é o nível de consciência que esse grupo ou pessoa está operando. Em que sentido? Se você ver essa imagem aqui, você vai ver que ela começa lá no número 1, com sobrevivência, depois número 2, relacionamento, e depois o número 3, autoestima. O Barrett, ele muito sabiamente pegou a pirâmide de Maslow, que também foi um pensador, filósofo, escritor, que trouxe todas as visões de necessidades básicas do ser humano. Então, um bebê, quando nasce, gente, ele já tem a necessidade de sobrevivência, ele já precisa mamar, ele quer ser protegido, ele precisa da proteção da mãe e do pai. Um bebê urso e um bebê humano são familiarizados com a necessidade da sobrevivência dentro de um determinado ambiente, dentro de um determinado local e o lugar, e ele tem essa necessidade de estar ali a partir daquela consciência, que é a consciência de uma criança que depende de outra. Ele conseguiu traduzir isso, gente, esses níveis de consciência, nesses valores, comportamentos e crenças, a partir de uma visão de que, se nós conseguíssemos olhar para quais os níveis de consciência nós, enquanto seres humanos, estamos operando, facilmente nós conseguiríamos entender quais são as necessidades do meu ego ou quais são as necessidades da minha alma. Ele traduz muito bem nesse slide aqui que os três primeiros níveis de consciência, eles são níveis de consciência do ego, ou seja, o que o ego precisa. Imagina que sem alimento a gente não vive, sem proteção a gente não se sente seguro, a gente fica operando no medo. Se eu não me relaciono, eu não me sinto pertencente. Se eu não me relaciono, eu não me sinto amado. Se eu não tenho uma autoestima, eu não sei do meu senso de valor próprio, eu não sou o suficiente, eu não tenho esse estímulo de vivenciar a minha transformação, que é esse ponto 4. Então, ele traz uma narrativa para nós que fala que o próprio sistema do propósito tem a ver com a alma, mas como sociedade e indivíduo, a gente ainda está operando nos níveis de consciência um, 2 e 3. Porque, obviamente, o sistema que nós somos inseridos, o sistema ao qual nós nascemos, os traumas que a gente foi acumulando, de certa forma, foram levando a gente ao processo de ainda estar buscando a autorrealização nessas três primeiras consciências. Ai, estou namorando, o namorado me deixou, não estou junto, veio aquela bad, aquela minha imposição, e logo eu coloco tudo que está errado em cima de mim, eu já me questiono, eu já tenho várias crenças sobre mim, o quanto eu sou ruim, o quanto eu não sou bom, porque eu já trago aqui todas as minhas dores em relação a esse nível de consciência do relacionamento, do se sentir amado. Eu automaticamente vivo isso. E não é que está errado, e não é que a gente não possa viver isso, mas o sistema de consciência que o Barrett propõe, eles nos ajuda a avaliar se eu estou sentindo essa falta, se eu estou sentindo falta de proteção, se eu estou deixando de me sentir amado, ou se não estou vendo o meu valor próprio, qual é o nível de consciência que eu posso, então, trabalhar? O que eu devo fazer? Quais são as coisas que podem operar nesse nível de consciência que vão me fazer melhor para, então, que eu consiga subir para outro nível de consciência? Que não é um estado de evolução, como eu falei para vocês, a gente não começa do 1 e termina no 7. Isso é só um mapa, uma pirâmide invertida para que você consiga identificar quais são os seus processos, quais são os níveis de consciência que vocês estão operando no momento agora.
Porque imagina que você ganha na loteria de repente, ou você recebe uma notícia maravilhosa de uma tia que faleceu, que você não conheceu e que te deixou milhões. Você naturalmente resolve as suas questões de sobrevivência, de necessidade básica, de necessidade de não ter o suficiente. Você se resolve, mas e se você tem tudo e de repente você ficou sem nada? E aí você voltou ao nível de consciência do qual você precisa para sobreviver, o bebezinho que precisa do alimento, o bebezinho que precisa da proteção da mãe e do pai. Tudo isso, gente, para a gente entender que sim, nós operamos em níveis de consciência. E em algum nível de consciência nós estamos operando hoje. E isso pode ser tanto em níveis de necessidade, que são esses três primeiros, que são os níveis do ego, quanto o nível da transformação, que eu acredito que também aqui a maioria esteja vibrando também nessa consciência, para então também conseguir refletir dentro de si os outros níveis de consciência mais elevados que Barrett traduz como alma, ou seja, propósito, entrega, servir a algo que seja talvez maior do que o self, ou talvez diferente daquilo que você está vivendo, ou talvez que tenha a ver com um propósito não só do fazer ou deixar algo legado, mas sim estar em plena consciência daquilo que você está fazendo tem a ver com o que você quer, com aquilo que você ama, ou com aquilo que realmente é o seu chamado e que vai fazer parte do seu legado. Eu mostrei, trouxe para vocês um pouquinho de como é a gente pensar isso em escala, em degrau, e não pensando que isso vai chegar até lá, né? Porque não existe o fim. Hoje eu posso ter no meu nível de consciência uma necessidade de aceitação que precisa ser vista, que precisa ser encontrada, mas que tem a ver com a minha criança, com o meu segundo setênio, a partir da minha segunda infância, dos 7 aos 14 anos, o que eu vivi ali que foi muitas vezes traumático, que não me trouxe o nível de aceitação suficiente para eu chegar nesse nível de individuação aqui no centro, né? Para eu chegar nesse nível de pertencimento, individuação, autorrealização, para então integrar o que existe em mim e conseguir servir com qualidade, servir ao meu propósito, servir aquilo que realmente faz sentido para mim. Vocês não vamos nos apegar à linha da subida. Isso são estados de consciência. Você, depois que você consegue resolver um processo, obviamente, que te travava, você dá esse passo à autorrealização, mas isso não significa que você não vai revisitar a sua criança, não vai revisitar o seu processo de aceitação, o seu processo de diferenciação, e assim vai. Segundo Barrett, todo mundo tem uma vocação específica ou missão de vida. Todos precisam executar uma atribuição concreta que requer realização, terra, né, corpo. Nisso não se pode ser substituído, nem a vida pode ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é única, como a oportunidade específica de executá-la. Então, perguntas do tipo: o que te move? Quais são seus valores? O que te motiva? O porquê você existe? Quais são seus sonhos? Tudo isso são perguntas que hoje, apesar de você muitas vezes não conseguir ter respostas, são perguntas que necessariamente podem te projetar a compreender esse nível de consciência e até mesmo compreender qual é o nível que você está operando a ponto de compreender quais são as situações que você precisa destravar. Desenvolvimento do ego, 3, 2 e 1. Alinhamento ego-alma, número 4. Ativação da alma, 5, 6 e 7. Então, ele separa o estágio de desenvolvimento com a dinâmica ego e alma e traz essa reflexão de que se a gente consegue cuidar desses três primeiros estágios de desenvolvimento do ego, não trazendo essas polaridades de uma forma que nos limite, cuidando dessas questões que são íntimas, internas e tem a ver com a nossa história, a nossa trajetória, a gente se aproxima do alinhamento do nosso ego-alma. E esse alinhamento é tudo que nós queremos, né, meus amores? É o que a gente veio fazer aqui, foi buscar por esse alinhamento ego-alma. Voltar aos níveis de consciência mais básicos do ego não significa que a gente
não esteja evoluindo. Significa que tem algo ali que pode servir como roteiro e pode servir como espaço para ser visto e trabalhado, para que então a gente consiga chegar nesse alinhamento. Então, de tudo que eu falei aqui, a visão de propósito reflete através dos níveis de consciência a ativação da nossa alma. Ou seja, se a busca da nossa individuação, que é esse nível 4 tem a ver com a nossa necessidade de estar presente com a gente, fazendo aquilo que a gente sente que pode ser algo possível para nós, que me realize intimamente, que me traga a sensação de estar de fato em conformidade comigo, até que eu falei, peraí, qual que é o alinhamento da minha alma? O que de fato eu quero? O que de fato o meu coração está mandando? Nossa, mas Guba, tem tantas camadas que a gente passa, né, para olhar para isso? Tem. Tem as camadas de como fazer, tem as camadas de o porquê fazer, tem as camadas de como fazer isso, essa realização acontecer na Terra, a ponto de substituir muitas vezes a minha carreira profissional, a mudança da minha relação, a vivência com a minha família, soltar, falar, tem muitas camadas. A minha intenção aqui é a gente trazer hoje a consciência das camadas que a gente precisa trabalhar, e eu parto disso com as bases dessas três iniciais de consciência, que é a sobrevivência, a conformidade e a diferenciação, para então a gente chegar na individuação, que seria esse alinhamento do nosso ego-alma. Barrett fala que a consciência reflete os nossos valores em diferentes níveis de desenvolvimento, evoluindo do foco no ego para a expressão da alma e serviço ao bem maior, né? Veja só que interessante, a gente começa a perceber que, assim como nós, assim como esses pensadores que eu trouxe para vocês, a gente vê uma evolução do self indo para o todo, indo para a consciência maior, para aquilo que de fato faz sentido na nossa vida. E Barrett aqui propõe o seguinte: ele propõe para a gente analisar os valores que nós temos na nossa vida, né? Os valores que a gente tem dentro da nossa existência. O que que a gente valoriza? O que eu estou valorizando diz muito sobre mim. A relação que eu valorizo, o que eu valorizo no meu dia, o que eu valorizo nos meus comportamentos, o que eu valorizo no mundo, o que eu valorizo numa comunidade. O que eu valorizo quando eu olho no espelho? O que você valoriza? Isso vai dizer muito sobre os estágios de desenvolvimento que você opera, que fazendo essa alusão ao níveis de consciência do Barrett, os estágios de desenvolvimento, eles também trazem para nós uma visão de mundo sobre quais estágios da minha vida ainda precisam ser cuidados. Às vezes eu tenho 60, 70 anos, mas eu tenho ainda uma ferida emocional lá atrás que não me permite crescer. Às vezes eu sou muito jovem, mas eu também já estou operando num nível de doar e de estar a serviço, ou de simplesmente fazer os processos da minha alma, mas eu não consigo me manter, eu não consigo ter meu básico, me falta conforto, me falta alimento. Então, assim, não é esse o objetivo, não é para cima, é estar no equilíbrio, estar no meio. Como é que vocês vão como é que vocês vão imaginar, como é que vocês vão fazer esse trabalho de valores, tá, gente? A gente não vai dar tempo de fazer aqui online, mas eu vou compartilhar com vocês, já está lá no grupo, uma bússola de valores, para que a gente possa entender qual é o nível da nossa, que consciência nós estamos operando, tá, gente? Esse nível de consciência, ele tem que servir para a gente como um mapa. Ele vai servir para o nosso processo do workshop como um mapa. Ou seja, o que eu valorizo na minha vida, o que eu tenho valorizado, né, como eu comentei para vocês, qual nível de consciência eu estou operando, a partir desse nível de consciência, o que de fato eu preciso fazer para soltar essa amarra, para ir para o meu processo de individuação, tá? E aqui eu coloco algumas perguntinhas. Então, quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Quais eram as brincadeiras que você sempre brincava quando criança? Por incrível que pareça, isso diz muito sobre você. O que você faz quando não está trabalhando? Que tipo de atividade no seu dia te provocam curiosidades para que você possa pensar mais a respeito, saber mais a respeito?
O que você faz quando está trabalhando que nem sequer sente o tempo passar? Use referências de trabalhos antigos, lugares que você já passou, voluntariados, processos que você já fez, tanto no trabalho quanto fora, mas assim, o ideal dessa pergunta é responder o que que você sente, o que que você nem sente o tempo passar, sabe? O que você aprende com as experiências que teve em relação às suas últimas tarefas, trabalhos, movimentos? Aqui está bem focado no trabalho, porque esse era uma bússola de valores mais focado para a carreira, tá? Mas não necessariamente a gente precisa só falar do ambiente trabalho. Eu vou até tirar aqui, acho que aqui pode ser ambiente vida, tá? É, mas, no geral, se você também tem algumas questões em relação à carreira, trabalho, como soltar trabalhos antigos, movimentos antigos, para encontrar o que de fato faça sentido para você, esse formulário ele vai também te trazer algumas reflexões sobre isso. Eu mandei no grupo esse formulário, tem mais algumas perguntinhas aqui nesse estilo que vão muito ajudar você a entender qual é o sistema que você está operando. Então, de hoje para amanhã, se você preencher o formulário, dá para eu analisar junto com você amanhã e a gente falar aqui, pelo menos, uma média de qual é o nível de consciência que atualmente você se encontra para trazer um pouco mais de clareza, tá? Então, eu vou deixar esse formulário no grupo. Quem tiver aí preenchendo até segunda-feira, eu consigo dar uma visão. Isso vai ajudar você a pelo menos ter um pouco mais de clareza, tá? Sobre o seu processo. E aí, nesse exercício, a gente consegue fazer um pouquinho mais essa base de valores que Barrett tanto fala e que eu amo tanto, tá, gente? Porque é um sistema simples de identificação, é um sistema fácil da gente compreender aquilo que a gente está operando, porque ele traz um mapa e facilita a nossa compreensão do que de fato nós estamos vivendo, né? O que de fato nós estamos é, sentindo ou operando. Então, nesse slide que está aqui nessa tela que eu mostro aqui para vocês, ele mostra qual é a necessidade primária de acordo com cada estágio de desenvolvimento psicológico, né? Lembrando que nós passamos por todos eles, mas principalmente mostrando talvez o que nós estejamos buscando aqui nesse workshop, que é liberdade e autonomia, autoexpressão, conexões, colaborações e contribuição com a sociedade. Obviamente, aqui a gente também tem como necessidade se sentir reconhecido, pertencente e a nossa sobrevivência. Sim, nós temos. Mas aqui a ideia é que a gente possa compreender quais os nossos processos de individuação, de crescimento da alma, para então compreender o que o ego nos fortalece, nos dá como impulso, nos dá como base, olhando por uma perspectiva um pouco melhor, né? Um pouco melhor sobre nós mesmos. E é uma jornada de uma vida inteira, é uma jornada que a gente faz num processo de autoavaliação. Vamos para o simples, para o básico, que é se conhecer. Me conhecendo, facilito em que sentido? Eu facilito o meu processo. O problema vai deixar de acontecer? Não vai. As coisas acontecem, gente, simplesmente acontecem. E eu confio muito também em energia. Vocês me conhecem. Eu acho que quando a gente está mandando para o universo falando, olha, quero aprender, quero me comunicar, quero ser melhor, quero estar fazendo, a parada, para a minha vida, tem muito significado de ressonância. Eu percebo muito o imã, sabe, do que eu estou atraindo. Então, se às vezes eu estou numa necessidade de grana ou numa necessidade de me sentir aceito ou reconhecido, tudo que eu faço em nível de trabalho e projeto, que eu estou operando nesses níveis de consciência, não dá tão bom quanto os que eu faço em nível de realização, integração e servir. Por que isso, gente? Eu acho que não é uma mágica, não é uma mágica, né? Não é algo tão ilógico assim e real. Se a gente entender que o coração ele trabalha para depois então virar ação, primeiro vem do coração a chama, passa pela nossa mente para realizar o como fazer, e isso vai para as nossas mãos no tato, no corpo, na realização, a gente está trazendo de um lugar que é muito, muito, muito verdadeiro, que é só a sua verdade, que é só a sua essência, que é aquilo e é a sua história de mais ninguém. É o seu sonho e de mais ninguém. É a sua representação na Terra e de mais ninguém. Mas, Guba, eu não tenho sonho, eu não tenho vontade, eu não.
Tá tudo ligado a essas três primeiras consciências que ainda te pegam, que ainda te puxam, que ainda te trazem para esse lugar de, opa, tem aí uma criança, tem aí uma necessidade, tem aí um adolescente, tem aí traumas, tem aí questões que estão te impedindo de ser você, internas e às vezes externas. Uma comparação ou essa mesma equivalência de você poder se conhecer, se expressar num país onde a sociedade é uma sociedade que ainda está num nível de comando e controle, né? De aceitação e pertencimento, de sobrevivência. Jamais a gente poderia, e aqui eu trago imagens de líderes narcisistas, de líderes homofóbicos, de líderes racistas, de líderes sexistas, que acompanham a política e a sobrevivência de uma comunidade e de uma sociedade. Então, culturalmente, dependendo do meu nível, dependendo de quem eu sou, a forma como eu opero, a forma como aonde eu estou também influencia no meu estágio de desenvolvimento psicológico. Ou seja, uma pessoa que não é reconhecida pela sua sociedade, que não é aceita, que não é amada pela sua família, pela sociedade, vai demorar muito mais tempo para conseguir cair a ficha da individualização, porque existem traumas físicos, existem traumas psicológicos e existem traumas coletivos. Traumas coletivos, escravidão, traumas coletivos, o nazismo, traumas coletivos, as guerras, tudo isso influencia. E a gente tem que lembrar, Brasil, um país colonizado, ainda sendo colonizado, ainda colocando, ainda travando batalhas muito ainda aquém do nosso nível de individuação enquanto sociedade. Estamos ainda no nível de sobrevivência. Pessoas ainda passam fome, pessoas ainda não são aceitas, pessoas ainda são mortas por serem quem são. Então a gente precisa compreender também o local onde nós estamos para que a gente possa, de fato, desenhar estratégias para o nosso processo de autorrealização. E vejam aqui, eu não estou querendo só trazer a responsabilidade do todo, porque cabe a nós desenhar a estratégia para que a nossa autorrealização aconteça, independente do ambiente onde nós estejamos ou quem nós sejamos. É difícil a gente ter que lidar com o externo que influencia, mas cabe a nós também a direcionar a nossa energia para aquilo que faz sentido para nós, construindo pontes, construindo estratégias para podermos ser de fato quem nós somos. Porque a opressão ela acontece, a repressão ela acontece, não olham muitas vezes com bons olhares, principalmente por conta das repressões que a gente tem em cima de crenças. Crenças, as famosas crenças que podem ser limitadoras ou crenças potencializadoras, né? Mas venhamos e convenhamos, gente, todo mundo tem uma história de vida e a gente sabe que na nossa família muitas crenças do sistema familiar, independente se você conhece a sua mãe ou seu pai, ou né, o ambiente onde você cresceu, existiam crenças. Eram crenças sobre religião, eram crenças sobre casamento, eram crenças sobre profissão, crenças do tipo, a minha família, metade da minha família paterna era de pessoas que estavam na área de advocacia e a outra na área de publicidade. Sempre ficaram na minha cabeça sobre esses dois ambientes. Eu segui para publicidade. Não era nada do que eu gostava na época, mas por uma crença familiar, a publicidade chamou. Do lado da minha mãe, uma família muito evangélica, presbiteriana. Eu não, eu por conta desta crença familiar e desta lógica familiar, eu acabei entrando na igreja, vivendo os processos de religiosidade, e aquilo também me trouxe algumas crenças. Então, veja só, aqui eu listei, peguei na internet algumas crenças limitantes básicas aqui, só para a gente usar como exemplo, mas provavelmente você tem algumas nas suas famílias, algumas que você reproduz, alguma que você leva para os seus filhos, outras que você reproduz da sua mãe, do seu pai ou de quem te criou, outras da escola, da igreja e assim vai. Do tipo, passei da idade para isso, não tenho, né, qualificação necessária para fazer isso, eu não consigo mudar agora, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, síndrome da Gabriela.
Ai, é tarde demais, não há nada que possa ser feito, sou assim, não consigo mudar, não tenho tempo. Tudo isso são crenças que colocam a gente de, nesse estado de limitações. Mas, Guba, é só a crença, né, que nos faz criar esses valores, que nos faz criar, o que a gente valoriza no mundo? Não. Quando a gente passa, gente, por um momento, traumático na nossa vida, né? E o que que é o trauma? O trauma ele é nada mais é do que algo que é feito repentinamente e do qual a gente acaba acessando de uma forma sem esperar, né? Como, por exemplo, o nosso nascimento é um trauma, o fato da gente ter nascido por si só já é um trauma, sair da barriga da mãe quentinha e ir para o mundo, né, para aquela sala de hospital para aquele ambiente que não é acolhedor, não é um ambiente que acolhe o bebê, a gente já na primeira instância já está lidando com um trauma, nosso primeiro trauma da vida, né? Então, quando a gente entra nessa visão de trauma, o que o trauma significa também na nossa ideia, na nossa vida, a gente compreende que isso também apoia nas construções das nossas crenças que nos limitam, tá? Então, trauma pode ser qualquer coisa que acontece com muita intensidade, muito rápido, muito cedo, por muito tempo, combinado com a insuficiência do que deveria ter acontecido no caso do que oferecia recursos. Essa frase é de Hasma Menachem. Eu peguei da filosofia positiva também aqui uma explicação bem rápida do que é o trauma e o que isso pode impactar na nossa vida, né? Apesar de todas as nossas questões de ser humano, de estar, para quem, né, acredita estar encarnado na Terra, vivendo um objetivo maior, ou, enfim, com esse corpo emprestado, a gente, quando não tem a consciência ou não consegue controlar o estado emocional ou a forma como nós nos impactamos emocionalmente, naturalmente esse trauma ele traz esse bloqueio e essa fissura. O que o que a galera nativa, indígena, principalmente norte-americana, dizia dos fragmentos de almas roubados. Olha só que interessante essa percepção dos fragmentos de alma, né? Ao longo da vida nós temos a nossa alma e quando nós passamos por um evento traumático, que pode ser um acidente, um abuso, algo que a gente viveu e que nós não concordássemos, que nós não tínhamos controle daquilo, a gente teve o nosso fragmento de alma roubado. Olha que genial essa forma de pensar sobre essas questões de trauma e de crenças, porque a partir do momento que você tem roubado de você, furtado de você a parte da sua alma, você vive uma vida buscando esses fragmentos. Você vive uma vida querendo compor esses fragmentos. Você vive uma vida querendo colocar na falta que você teve ali, quando criança, naqueles três primeiros níveis de consciência, você vive a sua vida nunca parece que ela está completa porque existe aquele vazio emocional que traz as sensações e os sintomas, né, dessas questões. Mas aí, claro, né, trazendo bem por cima essa questão do trauma, a gente tem, acho que para quem de fato viveu ou vive um trauma e acha que isso bloqueia o impacto de individuação, ou para quem não imaginava que isso poderia impactar, existem vários caminhos de você cuidar desse trauma, terapias, processos pessoais, trocas, mas principalmente também trazendo consciência para esse trauma, trazendo consciência que esse trauma, independente de como ele tenha sido ou o que aconteceu, ele formata a persona que você é hoje. E essa persona que você é hoje, que é uma imagem daquilo que você foi se tornando ao longo da sua vida, ao longo do comportamento que você veio realizando, das coisas que você veio aprendendo, das crenças que você foi acessando, construir um indivíduo hoje seu que tem valores, né? Que tem alguns valores baseados na sua experiência na Terra. As experiências, elas vão ser completamente diferentes.
né, dependendo de como a gente vem, ou o que a gente, da forma como a gente opera, vai ser completamente diferente dependendo de uma pessoa para outra. A experiência de uma mãe indígena na floresta é completamente diferente de uma mãe socialite do mundo das revistas. A gente tem que entender que o bebê que vai receber aquele afeto, aquele alimento, aquela troca, são diferentes. E não, a gente não está fazendo aqui juízo de valores monetários, mas a gente está falando culturalmente, os ensinamentos serão diferentes, as vivências serão diferentes. Num exemplo, uma criança indígena, ela é cuidada por todas as pessoas de uma comunidade. Ela não tem a figura só do pai e da mãe como responsáveis de sobrevivência ali. Eu dependo daquela mãe, eu dependo daquele pai. A criança indígena depende da tribo, né? Depende, se a mãe e o pai vierem a faltar, a tribo assume a responsabilidade da criança. Então, veja só como, novamente, o ambiente, o espaço, a família que você vem, a forma como você chegou no seu contexto, fala muito sobre o seu nível de consciência e sobre a dificuldade do seu processo de individuação, que aqui eu falo que é o nosso alinhamento ego-alma, o alinhamento da nossa alma. Perfeito? Gente, quem não tem problema hoje em dia com autoestima, com aceitação, com se sentir seguro, se olhar no espelho, se sentir seguro numa relação, se sentir seguro num trabalho, se sentir seguro, todos nós temos, porque não só as nossas dores, mas as dores dos contextos onde a gente vem, e aí a gente pode pensar sistemas familiares, sistemas organizacionais, sistemas políticos. Imagina só, gente, o Brasil colonizado há 500 anos, invadido há 500 anos, com muita dor, com muita necessidade. A gente ainda carrega esse trauma coletivo que está operando nesse ego. Então, muitas vezes a gente não entende o porquê que o país opera dessa forma, o porquê que a gente está assim. Acho que esses níveis de consciência conseguem traduzir para a gente algumas visões de mundo que fortaleçam a nossa consciência em relação a isso e em relação a nós, né? Se eu nascesse na Finlândia, seria completamente diferente do que nascer no Brasil, assim como seria totalmente de eu nascer no Marrocos, e assim também a gente entende as questões geográficas. Então, vamos lá, nível de transformação 4. Torne-se mais daquilo que realmente é por meio da liberação do seu ser autêntico e alinhado com seu ego e com sua alma. Não há melhor alma, não há melhor ego, não há pior alma, não há pior ego. É um nível de identificação para você poder ser autêntico naquilo que você é, para você poder ser autêntica naquilo que você é, da forma de expressar, na forma de ser, na forma de ver, na forma de construir ideias, a forma de pensar, a forma de criar pensamentos. Veja só que relevante isso. Nível 5, a gente subindo um pouquinho, coesão interna, encontrar significado em sua vida, alinhando-se com paixão e propósito, criando uma visão para o futuro. Olha só, a própria palavra coesão interna, encontrando o significado daquilo que se alinha com o meu propósito de vida, com a minha visão de futuro. Então, cabe aqui o questionamento: eu tenho essa visão de futuro, eu vejo esse futuro para mim, eu me vejo nesse lugar, para então também verificar dentro da gente se esse senso de propósito está cooperando com o outro, para benefício mútuo, porque aqui a gente já vai entendendo que só você estar com o seu propósito alinhado com aquilo que você quer, não vai fazer diferença na fila do pão, não. Você tem que fazer muito do que você é para o outro, porque entenda, quando você cria relação com o outro, você não só valida aquilo que você é, mas você se vê no espelho, você se enxerga com uma efetivação de realização mútua, a doação, o sistema de entrega, a forma como você vê o outro, o servir a um bem maior, isso também traz para o indivíduo que é coletivo e devido, né, a sociedade no geral se torna individualista, você começa a voltar a sentir a sua alma, a sentir o benefício próprio, porque quem se beneficia de uma doação, de um servir, é você mesmo. Então, no último estágio, serviço, dedicar-se sua vida ao serviço, sem interesse próprio, seguindo a paixão ou propósito e visão.
aí já é aqui, né, gente, Gandhi, já é essa galera que realmente se jogou ali, mas nós temos um pouquinho disso tudo na gente também, tá? Nós temos tudo isso na gente também, porque faz parte do nosso servir, de contribuir, de ser altruísta, do serviço abnegado, do desejo de fazer algo maior, que é o nosso nível maior de consciência e espiritualidade, que a gente aprende em qualquer caminho espiritual que nós formos. Para alimentar a alma, faça esse serviço a você, antes de tudo, né? Faça esse serviço a que tem a ver com a que tem a ver com a sua melhora, para aquilo que chegue para o seu coração. E o que eu acho mais maravilhoso é que ele também que o Barrett aqui nesses estudos ele também traz os anos de vida, né? Então ele comenta que nos 60 anos mais, os nossos níveis de consciência naturalmente estão orientados para o servir e para a contribuição de algo maior, né? E aí ele coloca também as idades, de 50 a 59 integração, 40 a 49 autorrealização e assim vai. Depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação também, para vocês terem esse material de apoio. E eu coloquei tudo isso bem definido no material de apoio escrito que eu dividi com vocês no grupo também. Todas as coisas sendo normais, o nível de consciência a partir do qual operamos corresponderá até o estágio de desenvolvimento psicológico que alcançamos. Ou seja, o nível de consciência que eu opero, ele anda junto com o nível psicológico da minha consciência. Eu posso ser uma pessoa de 60 anos, mas ter um nível psicológico de consciência de uma criança de 10, porque eu tive ali um trauma, eu tive ali um fragmento de alma roubado, eu tive ali uma situação em que me fez ficar e paralisar naquela situação e naquela crença que limita. Vejam, tem bastante conteúdo para gente trazer. Hoje eu estou dando uma passada para a gente criar a consciência através dos nossos valores e crenças, olhando por um mapa. Se eu olhar para o mapa, qual é a consciência que eu opero? Aonde estão as minhas travas? O que eu sinto que pode melhorar dentro de mim? Eu vou pedir para vocês, por favor, colocarem os dois pezinhos conectados ao chão. Se você estiver deitadinho, não tem problema, pode continuar, tá? Se você estiver assistindo deitadinho, se você estiver dirigindo, né? Continua fazendo o que você está fazendo, mas se você estiver aqui presente para fazer esse exercício, eu te convido a pensar hoje numa trajetória, numa linha talvez de como é que está a sua vida até aqui, ou o que de fato o seu campo, né? Todos nós temos um campo. O campo energético, o campo de ressonância, aquilo que a gente está atraindo para a nossa vida tem sido coisas mais positivas, mais negativas, você está passando por mais desafios, os problemas que você tem são de fato problemas. Vamos então fazer uma reflexão sobre isso, e aí eu vou conduzir essa meditação para a gente trazer a consciência aqui de que momento nós estamos enquanto pessoas, indivíduos. Então, eu vou pedir para que você se coloque num ambiente, numa posição confortável para você. Se tiver com os pezinhos no chão, melhor. Se não, fique bem onde você está. Fecha seus olhos, por favor. Respira fundo. Dá umas 3 respiradas bem fundas, assim, com presença, trazendo presença pro seu dia, trazendo presença para o momento em que você está. E a partir do momento em que você respira, você vai sentindo esse ar entrando por todo o seu corpo e vai sentindo as suas células sendo ativadas, dando bom dia para o seu corpo, dando bom dia para as suas células, o ar puro que entra aí no seu corpo nesse momento, como oxigênio,
ele traz a vitalidade para o seu corpo, ele traz a essência do que é vital, do que é vida. E você passa então a perceber as suas células acordando, o seu corpo vivendo, o seu corpo presente neste momento, no aqui e no agora. Então, respira mais uma vez bem profundamente. E eu te convido a fazer uma viagem pela sua história, pelo aquilo que você é. Mas essa viagem a gente vai começar de uma maneira diferente. A estação que você se encontra agora de trem é uma estação de trem que é sobre a sua vida atual. Você nessa estação, você vai pegar esse expresso, esse trem que está chegando para você e que visa te levar aí passeando pelas suas consciências, pela sua história de vida, por quem você é, por quem você se tornou. E esse trem para à sua frente e uma porta se abre e você sai do ano de 2024, do mês de setembro, e vai dar uma volta pela sua história. Esse trem que você entrou, ele é um trem neutro. Você pode dar a cor que você quiser, você pode deixar ele do jeito que você sentir. Como você se sente confortável nesse vagão? Como é que você construiria criativamente um espaço onde você pudesse viajar no tempo sem medo, que te trouxesse a segurança que você precisa de revisitar, viver, olhar para o seu passado? Vamos começar com esse trem indo lá para o seu nascimento. Vamos começar com esse trem indo lá para a cidade onde você nasceu e parando nessa estação. E logo que você abre a porta do trem e vai sair, você sai no ambiente onde você nasceu. Pode ser um hospital, pode ser uma casa. O que você sabe sobre o seu nascimento? O que você sabe sobre a forma como você veio ao mundo? Foi um parto normal? Foi cesárea? Você teve dificuldades de nascer ou foi um parto fácil? Você ficou no colo da sua mãe depois de nascer ou teve que ser incubado? Você conheceu essa mãe que te pariu? Como é que estava a vida dessa mãe no momento em que você veio ao mundo? Você, como observadora, porque você não é mais aquela criança, você é a sua luz viajando, a sua alma viajando, você olha para aquela criança e você percebe que ali, aquele nascimento que você veio ao mundo, aquele bebê buscava, sim, a proteção, buscava, sim, o alimento, buscava o acolhimento. Independente se você teve amor ou não, ou a forma como esse amor chegou até você, esse bebê deveria se nutrir de amor, deveria se nutrir dessa, desse cuidado. Mas se ele não teve também, está tudo bem. Nós olhamos para essa cena, independente do sentimento ou sensação que ela nos traga, a gente integra dentro de nós, aceita, entra no nosso trem e de longe agradece aquela mãe, aquele ambiente, aquele espaço do qual você veio ao mundo. E você vê a imagem do seu nascimento se afastando, independente se você tenha essa imagem ou não, imagina que essa imagem ela vai se afastando e você vai trazendo consciência para o dia do seu nascimento. E esse trem ele para na estação dos 5 anos,
quando você era uma criança que certamente já tinha as suas formas de brincar, de ver a vida, a sua inocência, as suas belezas pessoais. Quem era essa criança? Quem era você com 5 anos de idade? Quais são as memórias que você lembra? Você se lembra? Você sentia o que vinha? Amor, afeto, raiva, tristeza. Você, como observador, ganhou um direito agora de dar um abraço nessa criança. Dependente da sua história ou da história dela, você ganhou a possibilidade de interagir com o seu passado. E essa criança que estava num nível de consciência do reconhecimento, da afetividade, do pertencimento, agora ela é abraçada por você. Ela recebe um abraço sem palavras, sem necessidade de explorar a voz. É o gesto de acolhimento. Então perceba esse abraço, aonde você está, a temperatura desse abraço. Perceba a sua fisionomia como criança. Passe a mão no rostinho da sua criança, no cabelinho. Abrace, abrace essa criança. Essa criança que ao longo do caminho também foi experienciando, crescendo, vivendo, construindo a sua identidade. E é lá para os 12 anos em que a gente vai agora pegar esse trem e vai parar e vai te enxergar como um pré-adolescente, uma pré-adolescente, criando consciência do corpo, criando consciência do que é autoestima, criando consciência de quem é você no espelho, de quais as suas influências, projeções, formas, formatos, dos primeiros sentimentos por outras pessoas. Você percebe o ambiente em que o seu eu adolescente se encontra. Você percebe as coisas que não foram boas. Você consegue visualizar as dores, as incertezas, as inseguranças. Você, como observador, apenas como observador, sem julgar, você compreende o que você vê a partir da experiência desse pré-adolescente, dessa pré-adolescente. E você ganhou o direito de chegar próximo desse adolescente, dessa versão sua mirim, dessa sua versão ainda em construção, e você ganhou o direito de dizer alguma coisa para ela. E você vai intimamente, internamente, se você pudesse falar algo para o seu eu de 12 anos, o que você faria? O que você falaria? Então, guarda com você, vai falando isso baixinho para essa pessoa, para essa adolescente, e perceba se isso que você falou, qual a reação que a sua versão mirim teve. Fique com essa cena
Se despeça dessa cena e entre no seu trem de volta da vida. Esse trem que vê de longe a adolescência que recebeu um conselho, uma fala, e que vai reverberando ao longo dessa trajetória. E você vai viajando e vai passando pela idade mais adolescente, a idade onde você se conecta com a sua sexualidade, aonde você entende um pouco mais de quem você é, passa pelo processo de individuação, de querer se realizar, e vai crescendo mais jovem, as buscas pelo aquilo que você eventualmente quer, independência, aquilo que você busca em relação à sua vida financeira, os trajetos e caminhos que você fez de autoconsciência, aprendizagem, investimento naquilo que é seu, as questões que você foi travando e as batalhas que você foi tendo durante uma vida inteira. E esse trem vai passando. E você tem a oportunidade de assistir a sua vida através da janela desse trem, mas agora sem interagir. Então você vai vendo os anos passarem e na medida que você quiser, você vai encontrar um espaço para esse trem estacionar. No momento da vida que você sentir. Pode ser no presente, pode ser no passado, só não pode ser no futuro ainda. Esse trem que estaciona, ele te apresenta um salão de espelhos. E nesse momento da vida que você resolveu parar, esse salão de espelhos toma conta do cenário e da cena, e você desce desse trem do jeitinho que você está hoje, e você vê um salão que tem muitos reflexos de você. Todos eles refletem diferentes níveis e fases da sua vida. Todos eles mostram o que, o como, o quando sobre você. E você se vê passeando por esse salão refletido em espelhos, conexões. E a cada espelho você vai reconectando com as histórias que você viu enquanto passeava nesse trem, até que você chega no espelho em que te representa hoje. Esse espelho que você se enxerga hoje, ele certamente te apresenta muitas coisas. Mas para que a gente possa ter discernimento e até mesmo o encontro com aquilo que realmente tem de valor na nossa vida e do nosso propósito, é preciso a gente se olhar e compreender quais são aquelas coisas, pessoas, formatos, ideias, crenças que nunca foram suas, mas que você carregou com você. Quais foram as amarras, os sistemas, as crenças que foram sendo colocadas na sua bagagem, na sua mala, na sua mochila, que não te pertenciam? Talvez você possa, lembrando da sua história, percebendo que muitas dessas coisas nunca foram suas. Muitas das ideias, pensamentos, formatos, talvez tenham vindo herdados do meu sistema familiar, da minha mãe, do meu pai.
da minha escola, da minha professora, dos mestres que eu encontrei, que eu achei que me serviriam a favor, das pessoas que eu conheci, das relações que eu tive. E eu te convido a imaginar todas essas crenças, todas essas amarras, tudo isso que está aí, que veio junto. Eu te convido a imaginar isso em volta de você nesse espelho. E você consegue no espelho visualizar quantas dessas coisas ainda estão com você. Não é o certo nem o errado, não é sobre julgar, não é sobre querer tirar, eliminar rapidamente. Não é uma visualização e uma meditação que vai acabar com aquilo que nos limita, mas é criando a consciência de que elas existem e elas estão aí, é que me farão ter a consciência do que, de fato, é preciso cuidar em mim para que então eu sirva ao meu propósito. Enquanto eu servir as minhas crenças, enquanto eu servir as minhas amarras, enquanto eu servir as histórias que não são minhas e que eu carrego, não há espaço para a minha libertação. Então, se fizer sentido para você repetir baixinho, enquanto eu servir as minhas limitações, não há espaço para a minha libertação. Enquanto eu servir a minha limitação, não há espaço para a minha liberação. Enquanto eu servir as minhas limitações, não há espaço para a minha libertação. E eu olho bem fundo nos meus olhos e quando eu repito isso no meu espelho, eu percebo tudo isso se afastar. Eu vejo que se afasta. Eu percebo, porque eu proclamo, porque eu coloco, porque eu declamo a essas limitações que não são minhas, que tomem as consciências que as servem, mas que essa consciência não é a sua. E se eu ainda sirvo a isso, eu aceito o meu papel. Eu aceito o meu papel como quem vai quebrar essas amarras. Eu aceito o meu papel nesse sistema. Eu libero as pessoas que vieram antes de mim, que também carregavam essas dores, que também carregavam esses problemas, esses traumas, essas questões limitadoras. Mas eu as digo e as declaro. Elas não fazem parte de mim. Elas não sou o que eu sou. Elas apenas foram herdadas e eu as entrego. Pois enquanto eu servir as minhas limitações, eu não serei livre. E não é que eu não tenha limitações, eu tenho, mas eu não necessito servi-las. Eu sirvo ao que o meu coração, ao meu propósito, a minha alma me traz. E aos poucos você vai se afastando desse espelho e vai se deixando sentir um pouco mais leve, soltando os ombros, respirando fundo e retornando ao trem da vida. Esse trem que nos leva novamente à nossa sala de aula, ao nosso espaço de troca, ao dia 14 de setembro de 2024, seja o lugar onde você estiver. Então, respira fundo, mexa os ombros, mexa a cabeça, vá trazendo consciência para o corpo, voltando para esse espaço. E eu deixo esse último slide aqui como um integrador disso tudo e abro também o bastão da fala
para quem quiser compartilhar como foi essa visualização, se teve algum insight, se apareceu alguma coisa ou se foi mais difícil. E, e trago aqui uma visão desse mapa, né? Do que seria esse mapa das nossas dores, soluções e problemas, preocupações e problemas e que nível elas operam de consciência. Que foi uma forma prática que eu encontrei aqui da gente conseguir entender entre nós qual é o nível de consciência que nós estamos, que precisa ser visto, cuidado e qual é o estágio de desenvolvimento psicológico que nós estamos mediante a esse tipo de situação que nós encontramos, né? Essas amarras que a gente ainda traz. Então, quem quiser partilhar como foi, essa experiência e também já dizer como foi essa manhã, né? Como é que está saindo, a gente já vai engatar aqui para essa finalização desse encontro que já está chegando ao fim. Ah, tá bom, então eu vou falar. Ninguém fala, tá todo mundo tímido. É isso Vou aí, falar. gosto assim. Eu achei fantástico. Atingiu minha expectativa, era o que eu achei que faria a gente pensar, né, essa questão da consciência. Você abordou muitos pontos que eu acho que é, são questões que a gente tem interna e que a gente não para refletir. Então, eu quero te parabenizar e para mim foi fenomenal. Eu adorei. Parabéns. Boa tarde de novo, Rafa aqui. Eu acho que eu gostei bastante, foi bem proveitoso. Essa finalização agora aí com a meditação foi fechada com chave de ouro. Gratidão e gratidão pelo convite também, de verdade. E bom sábado aí para todo mundo. Oi, Guba. Oi, amor, agora deu para falar. Agora deu. Obrigada, viu, pela explanação, me ajudou muito, principalmente agora no final. Eu pensei que eu ia sofrer mais, mas não, graças a Deus não. Eu aprendi muita coisa, né, nesses 63 anos de vida e muita coisa foi modificando, né? Da minha adolescência, do meu nascimento até agora. Mas graças a Deus está tudo bem, está tudo ótimo. Sempre é bom os aprendizados, né? As evoluções da vida. Isso é muito bom, ajuda a gente. Obrigada. Eu vou aqui dar sequência. Esse trem foi uma viagem magnífica, né? Assim, na minha primeira infância foi algo que eu não conseguia acessar, muito fechado, que eu tenho são de histórias que me contam, mas trouxe muita coisa da minha relação com a minha mãe, um momento que eu estou vivendo hoje e que está sendo desafiador para mim, mas na hora do espelho ali eu vivi algo grandioso. Eu não sei explicar, eu não sei se alguém sabe o que é o tubo de Toros, mas eu me via com essa energia transbordando em mim, assim, as lágrimas correndo, foi algo lindo. À medida que você ia falando, é uma busca minha pessoal também de ser um ponto de luz, Guga, como você é pra gente. E assim, isso ficou muito latente, mas isso é sem presunção, entendeu? É com amor mesmo, é pra gente poder compartilhar tudo que a gente tem. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto eu quero aprender com você e estar com você e sentir isso aqui foi maravilhoso. Gente, eu acho que isso é suficiente por agora, tá? Tô transbordando de amor. Para, que eu vou chorar. Oi, bom, eu quero agradecer porque, assim, eu vim para esse encontro buscando uma reconexão, mas sem saber muito como, né? E caiu como uma luva para esse momento, porque acho que encontrar com todas essas Sheilas e tentar entender essa Sheila que eu sou hoje, que é realmente o que eu tenho buscado agora, sabe? Porque ser mãe meio que me tirou do meu eu, assim, então eu tô tentando entender quem é essa nova pessoa e é muito louco, porque tem muitas coisas assim da infância que eu meio que deixava pra trás. Falava, não, agora eu sou uma adulta, deixa tudo isso pra trás.
E agora que eu sou mãe, parece que voltou com tudo, assim, sabe? Aquela criança, porque eu vejo a minha filha e aí eu me imagino quando eu era criança. Então, trouxe uma consciência que realmente eu estava buscando, porque, assim, acho que foi feito para mim esse encontro, sabe? Que era realmente o que eu estava precisando, reconectar e encontrar e olhar coisas que, às vezes, assim, eu mesma deixei para trás, achando que não fazem sentido, né, para o momento da vida. Mas, na verdade, assim, são realmente travas, são, coisas que a gente precisa olhar, sabe? E é muito louco, porque mesmo que você olhe e fale, não vou olhar, em algum momento a vida vem e fala, olha aqui, ó, tá aqui. Então, que bom. Muito obrigada. Obrigada, Guva. Muito legal todo o processo, o que você explanou, né, da pirâmide espelhada. Eu gostei muito de conhecer esse conceito, não conhecia, foi muito importante para mim, até para lembrar, né, essa questão do espelhamento, porque bate muito ainda, né? Eu tô fazendo meus processos, aí, ai, achei a luz, aí de repente um É, trauma, uma coisa, e aí é. volta pequena pro ego, tudo, né? Então, muito bom a gente acolher também tudo isso dentro da gente, né? Para mim foi uma experiência bem interessante também, porque apesar de ter um material guia ali, a gente, né, imaginar que vai ser de uma forma, na hora sempre acontece do jeito que tem que ser, com a energia do grupo, né? Isso é uma coisa que o tempo de estrada ensina, apesar da gente programar uma aula, um formato e um processo, o que está por trás é o que vale, né? A intenção. É como a gente pode compartilhar de fato e fazer mudanças significativas onde a nossa história também possa atravessar as histórias das pessoas que nos encontram no caminho, para assim a gente crescer junto como um coletivo também, nesse nível de consciência que nós operamos e queremos, né, transformar, de transformação pessoal. Isso é um valor que rege a todos nós. Amores, muito obrigado pela atenção, pela disponibilidade. Obrigado, gente. Uma ótima tarde para vocês. Tchau.